O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. A liturgia de hoje nos apresenta, na primeira leitura e no Salmo, um pedacinho da história de José do Egito. Quem não conhece, vale a pena pesquisar, vale a pena ler, vale a pena compreender quem foi José do Egito. Mas, bem em breve, José do Egito foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, porque os irmãos tinham inveja dele. E assim José do Egito cresce longe de sua família, longe de seu pai, longe de seus irmãos, vivendo e trabalhando como escravo. Mas um dia o faraó tem um sonho e ele consegue decifrar o sonho do faraó. E assim o faraó fica tão espantado e dá a José uma posição de destaque no reinado dele. E assim José vive, até que chega uma grande fome na terra do Egito e nos arredores. A família de José vai para o Egito buscar comida e acabam encontrando José. E José, com todo o poder que o faraó tinha dado a ele, ele perdoa os irmãos. Ele não trata mal, ele não se vinga, ele não age com maldade, mas ele perdoa os irmãos.
E o mais belo nisso tudo é que ele reconhece que foi preciso acontecer tudo o que aconteceu. Era necessário que ele fosse traído pelos irmãos, era necessário que ele fosse vendido como escravo, era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, para que através do sofrimento dele, o próprio pai e os irmãos encontrassem vida. Porque se ele não tivesse lá, a família dele ia morrer de fome. Então ele consegue ler em toda a história de sofrimento que ele enfrentou, a mão de Deus cuidando, a mão de Deus protegendo e amparando. E quando eu falo a mão de Deus protegendo e amparando, a gente corre o risco de olhar para a história de José e falar: mas como assim que Deus amparou? Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, quase morreu várias vezes no Egito. Como que Deus ampara dessa forma? E é aqui que nós devemos parar e olhar para a nossa vida. Quem de vocês já fez a Romaria alguma vez? Seja a Romaria de Monte Sião Aparecida, Aparecida Monte Sião, seja o Caminho da Fé, levanta a mão. Ó que beleza! Ó, quem não fez, está faltando você só. No caminho, seja ele qual for, nós fazemos a experiência da vida, nós fazemos a experiência de José do Egito. José do Egito começa a caminhada dele que nós vemos hoje, enviado pelo pai para encontrar os irmãos. E no meio do caminho acontece tanta coisa, que se nós não tivermos o olhar voltado para Deus, nós achamos que deu errado, nós achamos que perdemos o caminho ou que não devíamos ter trilhado aquele caminho. E a Romaria é assim, a gente sai com tanta alegria, com tanto ânimo, com tanta vitalidade, com tanta esperança de chegar ou em Aparecida ou em Monte Sião, mas no caminho é difícil. Tem dia que a gente sai e fala: nossa, por que eu vim? Onde que saiu essa ideia de caminhar por 7 dias, tomando sol, tomando chuva, fazendo bolha no pé, assando, tendo que ir no banheiro no meio do mato? E a gente passa por tanta coisa, a gente passa por tanto sofrimento. Tem dia que a gente não consegue andar, tem dia que a gente não consegue dormir, tem dia que é chuva, sol, cada dia algo para provar a nossa fé. E se a gente para só nisso, a gente desiste. Se a gente para só na angústia, só no sofrimento, só na dor, só em ter que acordar de madrugada, só em ter que tomar banho rápido, em ter que furar a bolha do pé, se nós paramos no meio do caminho, a gente desiste, a gente se cansa, a gente desespera. E José do Egito nos ensina a olhar para a história, a olhar para a caminhada e perceber que cada bolha, cada noite mal dormida, cada passo dado, cada cajadinho que a gente vai pegando força para dar mais um passo, cada um desses dias vale a pena. Talvez no hoje eu não entendo, talvez no momento presente eu não entenda a razão daquilo, mas quando a gente chega na nossa meta, quando nós chegamos aonde nós queríamos, quem que lembra da dor? Quem que lembra da bolha? Quem que lembra do sofrimento? Se fosse só a angústia, ninguém voltava outro ano, mas o povo tudo doido volta. Eu lembro em novembro, que nós caminhamos, nós mudamos o horário da nossa romaria. A primeira noite a gente não dormiu, porque vai de ônibus, de carro até Aparecida. Chegamos lá, caminhamos, participamos da missa, caminhamos. O primeiro lugar que a gente ficou, extremamente quente, ninguém conseguia dormir. A gente tomava banho para tentar refrescar, não refrescava. Na hora que você cochilava, tinha gente conversando do lado, você não dormia. Fomos caminhar 7, 8 horas da noite, chuva. A gente ficava com guarda-chuva, dava mais sono.
porque era aquele barulhinho de chuva caindo no guarda-chuva, era um negócio delirante. Teve um dos amigos da Romaria que viu um dos romeiros saindo do meio do mato e trombou com ele. E no outro dia, quando estava claro, quando a gente já estava mais consciente, o irmão falou: olha, o que aconteceu que você estava no meio do mato? Ele não viu que ele caiu no meio do mato e que ele voltou para o caminho, de tão cansado que ele estava. Só que se a gente só para nisso, nossa, mas como? Por que aguentar tanto sofrimento? Por que aguentar tanta angústia? Por que aguentar tanto cansaço? Porque nós temos uma meta, porque eu sei aonde eu vou chegar. Quando José do Egito percebeu que ele estava diante da família dele, que traiu, que abandonou, que vendeu ele como escravo, e percebeu que se ele não tivesse ali, se ele não tivesse passado por tudo que passou, a família ia morrer. Aí ele entende, aí ele compreende que era necessário ter passado por tudo, que era necessário ter enfrentado tudo que ele enfrentou. Da mesma forma a romaria é uma experiência da nossa vida. Quantos sofrimentos nós enfrentamos na vida? Quantas coisas acontecem que a gente não esperava? Quantas angústias surgem? É doença, é problema financeiro, é depressão, angústias que surgem todos os dias. E se nós pararmos aqui hoje para conversar os sofrimentos que cada um traz, a gente não vai sair daqui nunca mais, porque cada um tem as suas próprias angústias, os seus próprios sofrimentos. Mas a liturgia de hoje, Deus nos incentiva a olhar para a nossa meta, a olhar para onde nós vamos chegar, que é o céu, é a eternidade. A romaria da vida é para nós chegarmos lá. Por isso nós temos que, mesmo diante das dificuldades, buscarmos as forças em Deus. Mesmo diante das tentações, buscarmos a graça de Deus para não desistirmos. O caminho é difícil, não é fácil. Jesus mesmo disse: quem quiser me seguir, pega a cruz, renuncia a si mesmo e me segue. Porque quem quiser salvar a vida vai perder. Quem não quiser sentir dor no pé, não vai chegar. Quem não quiser enfrentar as noites sem dormir, não vai chegar. Quem não quiser enfrentar o sol, quem não quiser enfrentar a chuva, não vai chegar nunca. Por isso, meus irmãos... Oi, tudo bom? Bem, graças a Deus. Como é que você está? Tô bem. Vou falar com a Cidinha agora. Fala com a Cidinha. Então, quem não quiser enfrentar os sofrimentos da vida, não vai chegar. Por isso, meus irmãos, nós devemos, amparados pelas graças de Deus, nos fortalecer. Vamos ter sofrimento, vamos enfrentar cruzes, mas se nós nos agarrarmos com Cristo, nós conseguimos chegar até o fim, nós conseguimos chegar à eternidade. Eu sempre falo lá para os romeiros da importância de caminharmos junto, porque se eu for caminhar daqui para Aparecida, da Aparecida até aqui sozinho, no primeiro dia eu falo: não vou ficar com isso não, vou voltar para casa de carro. Mas quando eu olho para o lado e eu percebo que o meu irmão está caminhando com dor, com bolha no pé, cansado, aí o sofrimento dele me ajuda a continuar. O meu sofrimento ajuda o outro a caminhar. E é aqui que muitas vezes a gente se esquece da fé. A nossa fé católica não é uma fé solitária, é uma fé junta, onde nós caminhamos juntos. Nós caminhamos para a eternidade, para o céu, não sozinho. Existe uma comunhão entre nós. Quando eu estou cansado, é a tua força que me ajuda. Quando eu estou querendo desistir, jogar tudo para o alto, é a fidelidade de vocês que me fortalece. E é aí que nós devemos perceber. E é aí que nós devemos juntos permanecer firmes na fé que nós acreditamos. Vamos então fechar os nossos olhos para a gente rezar. Rezar é colocar tudo diante de Deus. É colocar o nosso início de caminhada,
Quais são as nossas aspirações, os nossos desejos? O que você espera com essa romaria? Quais são as graças que você quer pedir? Quais são as bênçãos que você quer agradecer? Qual a razão pela qual você se dispôs a caminhar? Mas não é olhar só o início da romaria, é olhar o nosso início no batismo, quando Deus Pai nos acolheu como filhos. O nosso caminho de cristão é um caminho de filhos, onde nós trilhamos um caminho para chegar na casa do Pai. E a casa do Pai é igual àquela casa de mãe, aonde no domingo você vai lá para comer aquela macarronada, aquele frango frito. A casa do Pai é o lugar onde você pode descansar, onde você se sente acolhido, amado, querido. E é aí que nós começamos a vida. E nessa caminhada, nós nunca podemos esquecer da nossa meta. Nós nunca podemos esquecer aonde eu quero chegar. Porque se eu saio de Monte Sião para ir em Aparecida, mas depois de 10 quilômetros eu esqueço para onde eu estou indo, eu não vou chegar. Se na caminhada da vida eu esqueço que eu estou trilhando um caminho para o céu, e Jesus me ensinou qual é esse caminho, aí eu me perco. É necessário sempre lembrar: eu quero seguir Jesus, eu quero o céu, eu desejo a eternidade. E assim, meus irmãos, nós temos força para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as angústias, para enfrentar os contratempos da vida. Conversa então com Deus, conta para Ele a tua vida. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. E Jesus hoje te fala: coragem, coragem, não desista no caminho, porque eu venci o mundo. Se eu venci, do meu lado você vai vencer também. E Jesus também nos diz: eu jamais te deixarei só, eu nunca te abandono, nunca te abandonarei. Jesus é esse grande amigo que na caminhada da vida permanece do nosso lado. Jesus é esse grande amigo que nunca nos abandona. E da maneira certa, Ele vai dando os sinais do seu amor, Ele vai nos dando os sinais do carinho que Ele tem por cada um de nós. Basta abrirmos os olhos, basta abrirmos os ouvidos
para percebermos esse amigo que nos dá força para continuar, que nos dá ânimo e coragem para não desistir da caminhada. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de minha vida, até que a morte nos una mais e mais e mais. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. Doce Jesus, fica comigo, que tudo é bom junto de ti. Amém.